Olá, bom dia. Meu nome é Lucas da Silva Corbacho, eu sou do 7º ano e vou falar um pouquinho sobre o que é entomologia. Entomologia é a especialidade da biologia que estuda os insetos, seus aspectos e relações com o homem, o meio ambiente, as plantas e os animais. A palavra entomologia é proveniente da união de dois radicais gregos, que significa estudo dos insetos. A entomologia pode ser observável em quase todas as culturas, desde os tempos pré-históricos e principalmente após a criação da agricultura. Hoje em dia, a entomologia engloba muitas áreas de estudo especializadas e se desenvolveu partindo para a implantação dos primeiros reflorestamentos na década de 60, fazendo com que se tornasse pesquisa numa área chamada proteção florestal, que estuda prevenção de incêndios em matas, doenças e pragas florestais. Olá, bom dia. Eu me chamo André Alfato Portela, estudo na 7ª série do Colégio Paineira e eu vou contar um pouco mais sobre a história da entomologia, que trata sobre os insetos e suas classes. Desde a antiguidade, o homem já havia adquirido certo conhecimento sobre os insetos, onde, nos monumentos do Egito Antigo, haviam esculturas e pinturas retratando os próprios insetos. Porém, este assunto, na questão científica, só ganhou frente com Aristóteles, que, na época, produziu um dos trabalhos mais fiéis ao assunto até o determinado momento. Depois dele, veio o Império Romano, que se preocupava mais com guerras do que com o próprio conhecimento ou a própria ciência. Já com sua queda, veio a Inquisição da Idade Média, que preocupou-se demais em esconder os conhecimentos e os fatos da sua população. E isso continuou até a Renascença, período da humanidade marcado pela renovação científica, artística e literária que marcou ali os séculos XV e XVI. Já no Brasil, este conhecimento só veio em meados do século XX, com vários pesquisadores estrangeiros se dedicando ao assunto. Já nessa época, eram centenas que se dedicavam à entomologia. Bom dia, meu nome é Marcos, sou do 7º ano da Escola Paineira e hoje eu vou falar um pouco sobre as coleções entomológicas. Uma coleção entomológica consiste do meio pela qual são preservadas diferentes espécies de insetos. Nesses acervos e contam ser armazenadas e preservadas espécies ou partes de espécies mortas. As coleções são um importante registro da existência de espécies no tempo e no espaço, sendo também repositórios quais são imprescindíveis para a identificação correta de exemplares por pesquisadores. As coleções são testemunho da fauna nas áreas protegidas, das áreas impactadas ou mesmo em período de desaparecimento. E, portanto, são a base para a pesquisa em biodiversidade, sistemática e evolução. Uma das mais importantes e maiores coleções entomológicas na América Latina é a coleção entomológica do Instituto Oswaldo Cruz. Devido à dimensão do seu acervo, seu valor científico, histórico e educativo, menciona ainda sua grande importância para a saúde pública, já que muitos exemplares lá depositados servem como referência para a identificação de doenças infecciosas. Outra coleção que foi fundamental para a entomologia no Brasil é a coleção de Costa Lima, na Universidade Rural do Rio de Janeiro, só que foi infelizmente devastada por um incêndio. Bom dia, meu nome é Alexandre Costa e eu vou falar sobre as áreas de entomologia. Áreas da entomologia. Entomologia agrícola. Esta área estuda os insetos que são de interesse agrícola, incluindo inimigos naturais e pragas. Por meio do conhecimento adquirido, é possível fazer o controle biológico de pragas. Por exemplo, reduzindo a utilização de agroquímicos, pode-se diminuir a contaminação do solo e da água, e também produzir alimentos sem agrotóxicos. Entomologia forense. Esta outra área da entomologia estuda os insetos e suas fases de vida. Devido a esse conhecimento, quando uma pessoa morre e encontra os insetos nela, é possível fazer investigações criminais, como estimar a data da morte, descobrir se o corpo foi movimentado, identificar o corpo, descobrir o intervalo pós-morte. Além disso, há trabalhos na entomologia forense que podem descobrir se houve uso de drogas ou toxinas. Por fim, entomologia médica. Esta área da entomologia refere-se ao relacionamento entre insetos e seres humanos.
Nesse relacionamento, muitos insetos são parasitas e o ser humano seu hospedeiro. Exemplos: piolho, que causa escabiose, e mosquito Aedes aegypti, que causa dengue e outras doenças. A entomologia médica, portanto, estuda o ciclo de vida dos insetos como agentes etiológicos e vetores de doenças.